Almanaque do Tinhorão. Como é que isso veio parar na mão do Tinhorão? Eu sabia que tinha interesse, mas, em primeiro lugar, as bibliotecas brasileiras não têm o Anatômico João Goulart. Em Portugal tem na Biblioteca Nacional, parece que tem na biblioteca daquele negócio das ciências e tal. Mas também não é comum mais, não é absolutamente comum. Um dia, tinha um Eric, era um colecionador aqui. Eric Gemeinder morreu agora há 2 anos. Era um cara do Banco do Brasil, tinha uma certa grana, então ele comprava livro doidado. Um dia ele me falou assim: Tinhorão, lá no Jardim Europa estão botando à venda a livraria, a coleção que foi era um francês que era conde, francês que viveu aqui em São Paulo. E morreu o pai na França, marquês, e deixou o castelo. Então, o que ele fez? Ele foi para a França e contrata o Correia do Lago para vender os livros dentro da casa, lá no Jardim. Não chegou a ir para a livraria. O próprio Correia do Lago botou um funcionário lá, ele, Correia do Lago, botava os preços, né? E o cara, a gente ia nas próprias estantes do Conde, porque como ele tinha muita literatura francesa quando ele morava no Brasil, por ser francês, quando ele foi para a Europa para assumir lá a fortuna do pai, ele só levou literatura francesa. Só os livros que interessavam a ele. Como esse livro era de um português, negócio de coisa, apesar de ser... Ele deixou aí, no meio de tantos outros livros, que o Eric comprou vários e tal. Quando eu vi na estante do cara, aquela estante de vidro, né? Aquelas portas de vidro, eu disse: Eric, mas isso aí ele vai cobrar um preço que eu não vou poder pagar, que pena. Como o Eric era um bom comprador do Pedro Correia do Lago, ele disse assim: Tinhorão, faz o seguinte, como eu vou comprar um lote grande, deixa comigo, eu faço um negócio com ele no meu lote, depois eu pego esses aqui e digo assim: Pedro, faz um preço camarada, porque eu estou comprando para dar para o Tinhorão, porque o Tinhorão ficou louco com esse negócio aí. E aconteceu apenas o seguinte. Por isso que quando falam mal do Pedro Correia do Lago perto de mim, eu fico calado e não falo nada. O Pedro Correia do Lago disse para ele, quando ele foi lá e disse isso para o Pedro Correia: é para o Tinhorão? Então faz o seguinte, dá de presente para ele, eu entro nesse presente. E não me cobrou nada. Estão aqui os 3 volumes no acervo, Tinhorão. Não é uma história sensacional? Então... rapaz, eu não tinha a menor chance, primeiro, vou encontrar na casa do diabo do francês que tinha mudado para a França, que por acaso estava na casa dele, não era um cara conhecido, ninguém visitava a biblioteca dele, ninguém sabia que ele tinha isso na biblioteca dele. Foi a circunstância dele ter ido, botado o Pedro Correia do Lago para vender, eu ir lá, na ausência do Pedro Correia, olhado, gostado. Olha como é que as coisas vão parar na mão do outro assim, e de graça. No século XVIII, esses tais folhetos de cordel, que no caso eu tenho em livro, porque se perderam, e foi o que a gente tem, já é a publicação em livro em 1755, eram vendidos em folhetinhos por cegos, que eram como não tinha banca de jornal, quem vendia a coisa na rua era cego. Aliás, era um privilégio real. Só podia vender folheto cego. Era uma coisa do governo, do rei, para favorecer o cego, coitadinho, que não pode ter outra profissão. Então, para vender coisa na rua, folheto, era cego que tinha o privilégio, como era chamado privilégio, que era tanto. Então, eu encontro, com essas minhas viagens a Portugal, relação curiosa de várias cantíguas em despedidas da corte para o deserto. Aí eu vi, pelo tipo de verso, que isso foi coisa cantada, porque ele tinha um estribilho. O verso dizia assim:
Eu hei de ir para o deserto, já que o meu mal é tão grave, que primeiro morrerei, de que teu rigor se acabe. Aí tinha um estribilho assim: ai, lé, terrível, é o mal que me consome, meu adorado impossível. Era a mulher impossível para ele e tal. Este ailé, sempre que tinha ailé, era estribilho de música, de coisa cantada. Por que cantigas da corte para o deserto? Olha que coisa curiosa. No século XVIII, entra o Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal era um burguês moderno, tanto que ele pega Lisboa destruída, cria a nova Lisboa, tal. É o homem que cria as zonas para venda de vinho, de coisas, zonas demarcadas. Tudo isso é criação do Pombal. Era um sujeito, um burguês moderníssimo, né? Só que ele prejudica a nobreza com essas manias de burguês, prejudica os privilégios da nobreza. E grande número de famílias portuguesas ou vão para a França ou vão para o interior de Portugal, porque o sujeito, todo cara poderoso, tinha casa em Lisboa, mas tinha terras na sua província, não é? Porque era uma sociedade no mundo rural, os senhores de coisa, o cara não ia ficar lá num confim de Portugal, ele ia para Lisboa, onde ele tinha vida social e tal. Quando eles começam a ter esse confronto com o Pombal, se desgostam e vão para a província, vão para o deserto. Da corte para o deserto. O que era o deserto? Era uma palavra que significava ir para fora da corte, para um lugar distante, tal. Então, por isso é que ela é a relação curiosa de várias cantigas em despedida. E olha que coisa curiosa. Quem conhece a obra do nosso baiano Gregório de Matos Guerra, ele tem cantigas em despedida. Ah, eu não sei que eu me vou. Ai, Bahia, que não sei o que lá. Tal. Olha que interessante, agora de cantiga. E aqui então, nessas cantigas em despedida, tem nitidamente a marca de coisa cantada da época. Bom, e catei lá.